Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 25 de junho de 2019. Então, hoje eu tô aqui com um outro vídeo aqui da Igreja Bola de Neve, mas é de um outro rapaz aqui que eu não sei o nome dele. E eu não vi o vídeo também, vou ver agora, né? E o título do vídeo é Tatu, certo ou errado? Então vamos ver? Essa igreja aí, assim, minha sobrinha falou que é uma igreja baseada assim, mais para os jovens, voltada aos jovens, né? E realmente dá para ver que eles são bem assim, joviais mesmo, assim, o linguajar deles, né? Para ganhar mesmo a galera mais jovem, né? Que está aí no mundão, como eles falam, né? Entre aspas, mundão, mundo, né? Porque nós sabemos pela escritura que quando a escritura fala do mundo, vós sois do mundo, não é a pessoa que está fora da igreja, mas é a pessoa que vai a um templo físico, num lugar que depende de tudo físico, está no mundo. Por quê? Porque está na carne, na visão carnal, na visão física. E os que não estão no mundo são aqueles que estão no espírito, né? Porque nós somos deste mundo no corpo, nós estamos nesse mundo. O nosso corpo, nossa vida é temporal. Mas o nosso entendimento, ele não está neste mundo, ele está no espírito. Então vamos aqui dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Tomara que fique legal. Opa, acho que agora ficou legal, né, amados? Dá pra ir. Então vamos lá, olha só. Então, esse rapaz aqui engraçado que eu tenho a impressão que eu conheço ele de algum lugar. Ele acho que é da Bola de Neve, sim, mas só que essa menina aqui que publicou, dia 5 de outubro de 2015. Né? Mas porque ele estava assim, depois eu vi aquele vídeo, né, do Rina, e aí ele estava em seguida, eu resolvi clicar nele, né? Mas tatu, certo ou errado? Então vamos ver. E como vocês vejam, vocês veem, né? A gente vê já pela fisionomia, a igreja é também toda assim escura, né? Assim, mais voltada para o azul. Mas é muito estranho esse tipo de igrejas, né? Aliás, todas as igrejas são estranhas porque nenhuma o Altíssimo habita, mas essas aí ainda fica mais ainda estranho. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, tá, amados? Esqueci do comercial, para variar, né? Dar um upgrade na carreira, se preparar para o mercado de trabalho, criar network. Deixa eu só te mostrar como o espírito de religiosidade ele é sutil. Porque enquanto eu falo de uma igreja que sentou numa posição confortável e diz eu não faço isso, eu não faço aquilo, você está pensando em pessoas religiosas. Deixa eu te falar que, cara, isso pode estar dentro de cada um aqui dentro. Do mal maluco aqui dentro. Isso pode já estar. Você vê, ele já começou falando do espírito de religiosidade. Acontece que todos que vão no templo físico são religiosos. Por quê? Porque fazem tudo físico. Porque quando nós andamos no espírito, no entendimento, a gente não tem nada, nenhum ato religioso, a gente não pratica nada religioso. A gente segue o que Yahushua deixou e como ele andou aqui nessa vida temporal. Porque Yahushua ele não praticou nenhum ato religioso. Mas você vê que ele já começa falando do espírito religioso. Ou seja, que às vezes a pessoa que está lá dentro pode estar com o espírito religioso. Não é que a pessoa pode estar com o espírito religioso. A pessoa é religiosa porque ela está dentro de um templo físico onde tem um espírito de religiosidade. Que é esse espírito que exige, né, essas adorações, que exige esses atos religiosos como adoração, como sacrifício, né, porque a escritura diz que o sacrifício ele foi de uma vez por todas, que foi Yahushua, ele se sacrificou e esse sacrifício foi de uma vez por todo, o preço foi pago, então a gente não precisa pagar mais, ele já pagou o preço. O que nós precisamos agora é andar em liberdade nele, no espírito, tá certo? Nós vamos a Yahushua, andamos em liberdade em Yahushua pelo Espírito, através do Espírito que habita em nós. Então, ele que nos dá essa liberdade, tá certo? Então, vamos continuar. Tá. Eu sou acostumado a ministrar com jovens, vou a muitas reuniões de jovens,
Aquelas que rolam o microfone na mão da galera. O pastor Ronaldo deve ter que passar por várias dessas, né? Assim, bota o microfone na mão da galera, o pessoal faz pergunta. Eu acho legal pra caramba, porque é uma oportunidade de eu saber o que as pessoas estão pensando e querem saber, enfim. É bem divertido. Eu acho maravilhoso, porque começa meio travado, todo mundo com vergonha de fazer pergunta. Amados, não sei se deu para vocês repararem. Deixa eu tentar voltar aqui a tatuagem dele. Deixa eu ver aqui, peraí. Saber o que as pessoas estão pensando e querem saber. Não tá dando para ver, peraí. Não deu para ver, amados, mas é aquela tatuagem desse catedral. Eu esqueci o nome, que se fala, que tem muito, até a Universal usa, de 7 velas, que coloca 7 velas, que também usa no judaísmo. Eu esqueci o nome, mas a tatuagem é essa. Então você vê que é uma igreja mesmo voltada para o jovem, né? Eu acho que é a bola de neve, sim, essa igreja. Eu pensei que era assim, porque eu não olhei nem a publicação, depois que eu vi quem publicou, que eu vi agora. Então, vamos continuar. É bem divertido. Eu acho maravilhoso, porque começa meio travado, todo mundo com vergonha de fazer pergunta. Daqui a pouco, quando alguém que está liderando fala, agora a gente tem que acabar, todo mundo, não, mas... Aí o negócio, se deixasse, era 3 dias de pergunta. Mas é muito engraçado, assim, ele está acostumado, porque sempre vem, quando é bilhetinho, por exemplo, tá? Sempre vem a irmã que está com os bilhetinhos na mão e fala, Rodolfo, a primeira pergunta, bom, são umas 5, 6 iguais, então eu vou fazer uma em nome de todo mundo. E tatuagem, Rodolfo, o que é que você acha? É a primeira pergunta. É a primeira, de cara, na tora. E aí, a gente já fica ligado, por que perguntaram isso? Tem que ter misericórdia, poxa. Vai ver o menino que fez a pergunta, ele já fez a pergunta outras vezes para um monte de gente. Ele perguntou para a avó. E a avó disse que ele ia para o inferno. Aí ele perguntou para a mãe. A mãe disse, ouça sua avó. Aí ele perguntou para o pastor. O pastor fez uma cara que ele saiu correndo antes de ouvir a resposta. Aí de repente, o pastor, que é o pastor da avó e da mãe, convidou um pregador todo tatuado para pregar na igreja. E ele tem a oportunidade de, na frente de todo mundo, diante de uma grande nuvem de testemunhas, perguntar para o pastor, o pregador que o pastor convidou, o que é que o pastor tatuado vai falar de tatuagem. E cara, eu preciso confessar, eu já falei muita besteira respondendo isso, porque às vezes tem o dia mal, tem um dia que você está meio atravessado, você acordou atravessado. Quando eu acordo atravessado, meu irmão, minhas respostas saem tipo de um cangaceiro gospel. Já falei muita besteira. Eu estou tentando ser mais crente. Você vê, eu olhei assim na hora que eu vi o início do vídeo, né? Fiquei assim, eu tenho a impressão que eu conheço esse cara de algum lugar, mas gente, depois quando eu comecei a ver agora, porque assim, me lembrou uma pessoa, mas não é ele não, tá? Mas você veja que ele primeiro diz que as pessoas fazem um monte de perguntas. Aí primeiro perguntou para a avó, depois pergunta para a mãe, depois pergunta para o pastor. Ou seja, por que as pessoas perguntam para as pessoas? Porque as pessoas não têm liberdade de perguntar diretamente para o pai. Por quê? Porque na verdade as pessoas que estão no templo físico, o espírito não mora na pessoa. Esse espírito que habita aqui nesses templos é um espírito que faz visita. Então você vê que é uma igreja assim, que todo mundo ri, ele fala as coisas, todo mundo está rindo, acha engraçado, cômico, mas você vê que até agora não falou nada do espírito. Falou coisas assim de tatuagem, que ele é tatuado, né? Como ele mesmo falou agora, né? E jogando piada sobre isso, tá certo? Mas você vê que as pessoas, elas quando estão no templo físico, é muito difícil alguém que está no templo físico perguntar diretamente ao pai no entendimento sobre alguma coisa. Não vai perguntar a um pastor, vai perguntar a um diácono, vai perguntar a alguém que a pessoa acha que é maior do que ela, que tem uma autoridade, e sendo que na Escritura diz que nós somos irmãos. O próprio Arusha disse, não chameis ninguém de pai, né? Porque um só o vosso pai que está no céu. Não chamei ninguém de mestre, de rabi, porque um só o vosso mestre, que é Arusha, ou de guia, que é pastor, né? Pai é padre, guia é pastor.
certo? Então vocês vejam, ele mesmo disse. Então a gente pode perguntar diretamente ao Pai que ele responde, mas aqui vocês vejam que as pessoas não perguntam ao Pai. As pessoas não perguntam, simplesmente vai e pergunta para um, para outro, para o pastor, e é assim que acontece. Porque era assim também que eu fazia, eu ia no gabinete pastoral para conversar, para tirar dúvida, para falar algum problema. Eu não falava com o pai. Eu estava com algum problema, eu chegava para o pai e falava, pai, olha, eu estou com um problema assim, assim, sabe, eu estou me sentindo assim, assim. Não, eu ia procurar o pastor para falar com o líder religioso. Então você vê que é assim que acontece no sistema. Vamos continuar. Mas brincadeiras à parte, eu preciso entender que tem coisa que Deus pediu para mim. E eu conto meu testemunho. Como eu contei para vocês, eu fui evangelizado por um monte de irmãzinha super pentecostal. E era demais, porque desde a primeira reunião que eu fui com elas, Deus falava alguma coisa. Irmão, Deus está mandando dizer que eu chorava. Você vê, Deus está mandando dizer. Qual é esse Deus que está mandando dizer? Que fala para um terceiro, para esse falar para a pessoa. Porque o verdadeiro, amado, ele manda dizer. Ele diz para a pessoa. Ele chega e fala. E a pessoa ouve. Por quê? Porque a gente, quando está no espírito, no entendimento, a gente ouve o que o Pai fala. Então você vê que é diferente, que é totalmente diferente. Ou seja, Deus mandou dizer, que Deus foi esse que mandou dizer. Não é Yahweh. Quem manda dizer é Terron. Porque Yahweh ele não manda dizer, ele fala conosco. Tá? Agora, mas eu não sei se essa igreja faz parte mesmo da Bola de Neve. Tá? Eu até falei que era da Bola de Neve, porque eu vi depois, né? Esse irmão aí, eu vi no vídeo seguinte, estava assim, próximo vídeo, e aí eu cliquei e nem vi, mas não sei nem se é. Né? Mas você vê que mesmo assim você vê que a pregação está levando ele a falar assim de tipo que Deus fala através de um líder, né? Que Deus mandou dizer que Deus, ou seja, não é Deus não fala diretamente conosco, ele precisa usar uma pessoa num palanque, que eles falam que é altar, que não é, isso aqui é um palanque, porque altar, na verdade, né, como está escrito em Malaquias, a gente lê que o altar, ele é a mesa do sacrifício. Então isso aqui não é altar, isso aqui é um palanque. E aí as pessoas ouvem Deus falar, mas quem é o Deus que fala? É esse Deus aqui que está falando, porque é o líder religioso que é o Deus que está falando no momento. Deus mandou falar, tá certo? Mas esse Deus aqui que está falando, que as pessoas estão ouvindo a voz de Deus, está falando por qual Deus? Por Terron, que é o Deus das trevas, que é o Deus do engano. Porque o verdadeiro Yahweh, amados, ele fala a nós diretamente. Né? Porque o único mediador entre o Pai e o homem é Yahushua, o homem. Está escrito isso bem claro, Yahushua é o mediador entre Deus, o verdadeiro Deus Yahweh, e o homem. E ainda está escrito Yahushua, o homem. Então vocês vejam bem, e esse aqui é o mediador, por quê? Porque Deus falou com ele, esse Deus, que não é Yahweh, porque Yahweh não habita nesses templos. Esse Deus falou com ele, ele está mediando, falando para as pessoas o que esse Deus falou. E o que esse Deus falou é que Deus fala. Que as pessoas precisam ouvir um líder religioso. Então as pessoas que estão no templo de pedra, elas vão sair daí pensando, poxa, realmente Deus falou através do pastor. Poxa, que maravilha. Então na cabeça da pessoa, Deus fala através do líder religioso. Então é assim que funciona a cabeça do evangélico. Eu falo isso porque eu fiquei 46 anos enganado no sistema religioso. Então eu entendo isso, que ele está levando a pregação é para isso, para falar que Deus fala. Então a pessoa vai sair dali entendendo que Deus fala através do líder religioso. Então a pessoa tem que ouvir, tem que respeitar. O líder religioso ele é um ungido de Deus, então não toqueis no ungido do Senhor. Né? Que eles usam muito essa frase de Davi, quando ele quando Saul ele estava aliviando o ventre na caverna, né? Ou seja, ele estava defecando, e aí falaram para ele, é a tua vez agora, mata ele, e ele diz, não toqueis no ungido do Senhor. E olha que Saul ele não era pastor, ele era rei, mas
o sistema religioso pegou essa frase, principalmente o Silas Malafaia, que ele fala muito isso, não toqueis no ungido do Senhor. Eu já vi muitas pessoas morrerem por falar mal do pastor, por tocar no ungido, ainda botando medo na pessoa. E sendo que essa frase aí, Davi falou para quem estava lá com ele, né, os que estavam guiando com ele, e ele falou, não toqueis no ungido do Senhor, falou em relação a Saul, que era rei de Israel, porque Saul foi o primeiro rei de Israel. Depois que Saul morreu, aí que Davi tomou posse do reinado. Mas vocês vejam bem como é que são as coisas. Vamos continuar. Aí vem na outra reunião, assim diz o Senhor, e no dia que eu fui curado, a irmã falou, o Senhor Jesus está mandando dizer, foi assim que eu tinha uma enfermidade, eu não sabia o que eu era, e olha como é que eu fui curado. A irmã estava orando por mim, ela disse, o Senhor Jesus está mandando te dizer que nessa tarde Ele está te curando de um câncer no teu estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama, que Ele tem uma obra para fazer na tua vida. Você veja bem, amado, vocês vejam que o Senhor Jesus está mandando te dizer. Mas você vê que quando é Iarro, ele fala diretamente. Não precisa da pessoa ouvir. É lógico que quando a gente aprende as coisas que Yahushua vai mostrando pra gente, a gente vai falando, né? Até mesmo o irmão Edinho, o irmão Rodney e o irmão Jussier, que tem aí revelado as verdades da nossa história, né? E isso aí é uma coisa que eles estudaram, pesquisaram e Yahushua trouxe à tona, porque eles pesquisaram e Yahushua mostrou, e eles estão trazendo à tona. Agora, uma coisa pessoal, o próprio Pai fala conosco através do seu Espírito, não precisa usar ninguém para falar. Agora você vê, é isso que ele está levando a mensagem, da pessoa acreditar na profecia, nessas profecias, de eis que eu, Senhor, vos falo, porque eu estou falando, porque o Senhor mandou te dizer, porque Jesus mandou te dizer, e sendo que o próprio Espírito do Pai fala conosco diretamente, aquele que crê, ele fala com aquele que crê que é o templo. Porque aquele que crê que é o templo e que vai para a porta estreita, que é Yahushua, ele não vai mais a um templo físico. Ele é um templo, então ele não vai mais a um templo. Então é diferente, tá? Porque eu sempre deixo bem claro nos vídeos, amados, que Iarro, ele vê a todos como templo, porque cada um de nós é templo. Cada um de nós é templo do Espírito. Então Iarro vê todos como templo. Ele vê os políticos como templo, ele vê os bandidos como templo, ele vê os religiosos como templo do Espírito, ele vê a todos como templo. Tá? Porque cada um de nós é templo, mas só é o templo quem deixa de ir a um templo físico e passa a ser o templo no entendimento, aí que passa a ser o templo. Mas você vê que aqui, nesse templo físico, as pessoas precisam ouvir um líder que é físico, para poder ouvir falar, Deus falar, porque as pessoas não creem que o próprio Altíssimo pode falar conosco diretamente, através do Espírito. Então eles precisam ouvir, e ele está frisando isso sempre. Você pode ver que ele sempre está levando mensagem nisso, de que Jesus mandou dizer, Deus mandou dizer, eis que o Senhor vos falo. Então vocês vejam para onde está sendo a mensagem levada. Está sendo levada a isso, de que a pessoa precisa acreditar, crer que esse Deus que habita no templo físico, ele fala através do pastor, e o pastor traz a mensagem, ou seja, o pastor é o mediador. Aí, no sistema religioso, o pastor é o mediador entre esse Deus Terron e os homens. Tá? Mas na Escritura, Yahushua, homem, é o mediador entre Iarro, o verdadeiro Deus, e nós, homens. Então, a diferença é essa. Então, vamos continuar. Fui doido porque ela não foi orar por cura. Ela só me deu um recado. Ela disse, o Senhor Jesus está mandando te dizer que Ele já está te curando, disso, daquilo, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama. Ou seja, eu nasci para Cristo num ambiente em que Deus fala, e muito. Sim, Deus fala e muito, mas fala por quem esse Deus? Fala por outras pessoas, para poder trazer mensagem, não fala diretamente à pessoa.
A diferença é essa, amados, porque o verdadeiro Altíssimo, que habita em nós, porque o Espírito de Yahweh habita em nós, naquele que crê, no entendimento, ele fala diretamente conosco. Não precisa de ninguém falar, de ninguém chegar e falar. Deus mandou te dizer, não, a diferença é essa. Ele fala conosco. Vamos continuar. Ficava agoniado porque não falava comigo. Era com elas o tempo inteiro, só com elas, só com elas, só com elas. Vocês estão vendo bem? Ele ficava agoniado porque não falava com ele. Falava com elas o tempo todo. E é isso que acontece, amados. Esse espírito fala com um, e aí as pessoas que estão no sistema religioso, elas se sentem diminuídas. Por quê? Porque elas ficam, poxa, por que Deus não fala comigo? Fala com o outro, e o outro que traz a mensagem e não fala comigo diretamente. É um Deus que trata as pessoas assim de maneira diferente, ou seja, inferior. Um ele não fala, porque a pessoa se sente inferior, e o outro ele fala. E não é assim que acontece. Yahweh, ele fala conosco. Qualquer dúvida que a gente tiver, se a gente chegar e falar com Yahweh, ele vai responder, ele vai falar. Tá certo? Por quê? Porque o Espírito dele mora em nós. Não faz visita, ele mora e ele fala. Agora a diferença a gente não precisa buscar, quando a gente crê que a gente é o templo, que a gente vai na porta estreita, que é Yahushua, no caminho que é Yahushua, tá? E Yahushua, que é o caminho, que é o nome dele, que é o caminho. E Yahushua nos leva ao Pai, porque é ele que nos leva ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito. O próprio Espírito nos guia a toda a verdade, isso está escrito na Escritura. O Espírito nos guia a toda a verdade, ou seja, se ele nos guia a toda a verdade, é porque ele fala conosco. Agora, só tem um porém, a gente tem que buscar, então, conforme o apóstolo Shaul falou, cheio do Espírito, porque ele era cheio do Espírito, e o apóstolo Shaul disse que nós temos que buscar o conhecimento, não é mais buscar o Espírito, porque quando a gente foi a Yahushua, tá? A gente não deve nem buscar Yahushua, a gente deve ir a Yahushua, assim que está dizendo, é ir a Yahushua, tá certo? Porque ir é uma coisa, buscar é outra. A gente vai a Yahushua, Yahushua nos leva ao Pai, o Pai nos enche do Espírito, aí a gente vai buscar o conhecimento. E o Espírito que habita em nós vai nos revelar o conhecimento conforme a gente vai buscando. Então, ele trata a pessoa assim, cada um que crê que é o templo, que vai na porta estreita, que é Yahushua, que Yahushua leva ao Pai, o Pai dá o Espírito, e não é assim um Espírito que esvazia, é a mesma porção do Espírito, a pessoa fica cheia do Espírito. A pessoa vive cheia do Espírito, mas tem que permanecer em Yahushua e andar no entendimento, tá certo? Por isso que o apóstolo Shaul disse, não apagueis o Espírito. Tá certo? Por quê? Porque se a gente não permanecer no caminho de Yahushua, o Espírito vai se apagar. Entende? Então, é isso. O Espírito vai se apagar. Ele não vai se esvaziar, ele vai se apagar. Então, é por isso que ele fala, não apagueis o Espírito. Tá? Então, por conta disso. Mas, esse Espírito, ele vive em nós, ele é cheio. Não precisa a gente ficar buscando o Espírito. Tá certo? Porque na Escritura a gente sempre vê na Escritura Estevão cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito, Yahushua cheio do Espírito, né? Então é isso que acontece. E aqui não, ele mesmo está falando, poxa, Deus não fala comigo, fala com o outro, não fala comigo, e é isso que acontece, amados. E no reino do Espírito é diferente. No reino do Espírito a pessoa só vai ter mais conhecimento se ela buscar, o Espírito vai mostrar mais. Tá? Porque a pessoa tem a porção do Espírito, a pessoa tem o Espírito, não é um tem um pouco do Espírito, outro tem um pouquinho mais, outro tem menos, quem busca mais tem mais Espírito, não é assim. Cada um que crê que é o templo tem o Espírito, a mesma porção, é tipo assim, a mesma quantidade de Espírito, vamos supor assim, pra gente entender. As pessoas têm o Espírito, tá? Só que quem busca mais conhecimento, o Espírito vai revelando mais. Quem busca menos conhecimento, o Espírito vai revelando menos. Quem não busca conhecimento nenhum, não vai ter conhecimento. É assim que funciona, tá certo? Então, basta a gente querer conhecer mais, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Poxa, era Deus falando com as irmãs, Deus falando com as irmãs, Deus falando com as irmãs. E
E tem muita gente que trava nesse estilo de vida, de tipo assim, ficar caçando profeta de um lado para o outro. O que é que Deus tem para falar para mim? Meu irmão, já é tempo de você estar ouvindo Deus. Pois é, amado, aí fica caçando profeta, o que que Deus vai falar para mim? Aí ele agora está dizendo, já é tempo de você ouvir a Deus, beleza. Mas ouvir a Deus aonde? Aqui no templo físico onde ele não habita? O Altíssimo, Iahve? Entende? Então agora ele está falando que a pessoa precisa ouvir a Deus. Mas ouvir a Deus aonde? Como? De qual maneira? Porque para a gente ouvir o Espírito verdadeiro de Yahweh que habita em nós, tá certo? Nós primeiro temos que crer que nós somos o templo e deixar de ir ao templo. Nós temos que crer que Yahushua é o pastor, porque ele é o único pastor. Esses aí que são aqui não são nem falsos pastores, eles não são pastores, é isso que Yahushua disse. E Yahushua não disse, eles são falsos pastores. Ele falou, cuidado com os falsos profetas, tá? Porque profeta tem falsos, é diferente. Mas pastores, ele não falou falsos pastores, não. Ele falou que esses pastores que não são pastores, ou seja, se não são pastores é porque não são nem falsos, eles não são pastores, ponto. Então vocês vejam bem, agora vamos ver aqui o que ele vai falar, tá certo? Porque no entendimento a gente ouve a voz no Espírito, sendo guiado pelo único pastor que é Yahushua. Agora aqui, como a pessoa no templo físico vai ouvir a voz de Deus aqui? E sendo que Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, como está escrito em Atos 7,48 e em Atos 17,24, e nem tampouco Yahushua entrou num templo feito por homens, como está escrito em Hebreus 9, versos 11 e versos 24. Então vocês vejam bem que Deus é esse que vai falar com as pessoas estando na religião, praticando atos religiosos, que eles falam, as pessoas estão com o espírito de religiosidade, como ele começou a falar no início, né, esse moço. Mas na verdade todos praticam atos religiosos no templo físico. Por quê? Porque precisa de tudo físico para passar para o espiritual. E as pessoas estão tão cegas nesse meio que as pessoas não conseguem entender que isso tudo não é espiritual. Isso tudo são atos religiosos que o Pai não aceita. Vamos ver aqui o que ele vai falar aqui em como a pessoa vai ouvir a voz de Deus dentro de um templo físico. Eu sei que a primeira vez que Deus falou comigo, eu estava num banheiro na frente do espelho. Aquela época eu entrei numa crise de identidade, que foi a época que mais me tatuei. Eu estava na frente do espelho escolhendo aonde eu ia tatuar naquele dia. Eu estava na frente do espelho pensando nesse braço, no outro, termino essa, faço aquela, como é que eu faço? E de repente no meu coração, eu não estava orando, não estava nada, no meu coração, uma voz suave: chega. E tomou, a atmosfera daquele banheiro mudou. De repente aquele cara que estava noiado atrás, onde é que eu faço, daqui a pouco eu... Você veja bem que ele se tatuava, por quê? Porque ele não estava alegre, ele não estava feliz, né? Nem alegre, é feliz, porque Terron ele não dá alegria, ele dá felicidade. E a felicidade de Terron é uma felicidade passageira, é temporal, é limitada. Tanto ela é temporal que depois ela passa a ser infelicidade. Mas Yahweh não, ele dá alegria, a alegria dele é eterna. A alegria dele, mesmo que a gente passe problemas aqui nesse mundo, porque cada um de nós passa mesmo, mas a alegria que ele nos dá, ninguém tira. Então você veja bem, ele se tatuou por quê? Porque ele não se sentia alegre, né, feliz aí. Você vê que é uma pessoa que se tatuava por tristeza, por depressão, por problema de identidade, ou seja, ele não sabia nem quem ele é. E hoje, amados, as pessoas que estão no templo físico, elas são depressivas, e isso aqui causa depressão. Lugares escuros causa depressão. Tá? Então o que acontece? As pessoas elas são depressivas nesse lugar justamente porque as pessoas não se conhecem, não sabem quem são. E isso é a maior causa de depressão, porque quando a pessoa vai para a porta estreita, que é Yahushua, e que o Espírito habita em nós porque a gente foi ao Pai, porque Yahushua levou,
E aí o pai, ele se revela a nós e o filho, e esse amor dele nos envolve totalmente no nosso entendimento, e a gente começa a nos entender, a nos compreender, a nos amar, a depressão vai embora. Porque o problema da depressão, amado, esse problema da depressão é justamente a pessoa não se conhecer e não saber realmente o real propósito da vida, tá? É isso que acontece com a depressão. Eu falo isso porque eu tive depressão profunda, eu quase morri de depressão. E eu senti uma tristeza muito grande, eu não sabia por que eu estava aqui nessa vida, sabe, qual o sentido da vida? Eu não via sentido na vida, sabe? Então você veja bem que ele se maquiava, por quê? Porque na verdade ele não via sentido na vida, então ele precisava se maquiar, se tatuar, maquiar, é mole. Eu tô falando maquiar pensando em tatuar e saiu maquiagem, desculpa, é tatuar, tá? Então, quer dizer, ele precisa se tatuar para poder ter sentido na vida, sabe? Então, tipo assim, eu gostava muito de músicas evangélicas, eu não ouvia outro tipo de música, era só música evangélica, e eu fazia assim dieta, e quando eu emagrecia, né? Aí eu emagrecia, aí o que eu fazia? Comprava um CD evangélico. Gente, até hoje eu tenho que até desfazer desses CDs, eu tenho mais de 130 CDs evangélicos. Tá? Mais de 130. Depois eu vou até olhar as capas deles e mostrar as capas desses CDs, porque eu ainda não desfiz deles, mas vou mostrar. É até bom nem me desfazer agora, porque eu vou pegar umas capas e vou mostrar as capas de CDs. Eu tenho CDs do Diante do Trono, André Valadão, Aline Barros, Nívia Soares, Fernandinho, Ludmila Febre, gente, são muitos CDs, muitos CDs. E era assim que eu fazia, sabe, para poder suprir o vazio que eu sentia dentro de mim, sabe? Porque por mais que a gente ia na igreja e que a gente sentia aquela presença, que era um espírito que visita, e depois aquilo ia embora, e aí vinha aquela depressão, aquela coisa, sabe por quê? Porque as pessoas não se conhecem e não sabem realmente o significado da vida aqui, né? Para que a vida aqui? Qual o sentido da vida, sabe? E aí quando Yahushua entra em nossa vida, que a gente vai a ele, tudo isso muda, a gente tem uma novidade de vida. Por quê? Porque o problema da depressão é esse, a pessoa não se conhecer, e por a pessoa não se conhecer, ela não se ama, porque a gente só conhece o que a gente ama, entende? Ele só conhece, por isso que o apóstolo João fala que aquele que diz que ama Yahweh e odeia seu irmão é mentiroso, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque a pessoa diz, eu amo a Deus, né? Mas a pessoa não ama verdadeiramente, por quê? Porque não conhece o nome verdadeiro. Então, se não conhece o nome verdadeiro, não tem intimidade. Então, se não tem intimidade, como vai amar verdadeiramente? Então, é um amor mentiroso, é um amor falso, um amor do Deus falso que as pessoas nem conhecem. Como o próprio Yahushua disse, vós adorais o que não conhece. Tá? Então, por isso, mas quando a pessoa começa a conhecer Yahweh e o amor que é ele, porque ele é amor, e esse espírito é amor, começa a nos encher e a nos ensinar a amar, e a gente começa a nos conhecer, aí nós aprendemos a nos amar, a depressão acaba, amados. Hoje eu não tenho depressão nenhuma. E antes eu era uma pessoa na igreja muito assim, bem vista, eu era muito carinhosa com as pessoas comigo, e todo mundo me amava, todo mundo me abraçava, aquela coisa toda, e mesmo assim eu me sentia só, eu sentia solidão, rejeição, eu me sentia rejeitada. E hoje, que eu sou rejeitada por Yahushua, eu não me sinto rejeitada. Por quê? Porque eu sei que Yahushua me ama, e isso importa. Se todos me abandonarem, mas Yahushua não, para mim tanto faz, não importa mais. Sabe? Eu antes ficava, se alguém não falasse comigo, eu ficava, ai, não falou comigo, eu chorava, me sentia mal. Hoje, não falou comigo, me rejeitou, não foi a mim que me rejeitaram a Yahushua. Porque quem morreu foi Yahushua, quem se sacrificou foi Yahushua, não foi eu. Então está rejeitando é Yahushua e Yahweh, não é a mim que estão rejeitando. É assim que hoje a mentalidade é essa.
Entende? Então, muda as coisas. E a gente passa a ter uma vida realmente em liberdade nele, uma liberdade tão maravilhosa que a gente, assim, não tem mais depressão. Por quê? Porque é a liberdade que Yahushua nos proporciona. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Falei, essa não é a minha voz? Essa voz não é do capeta, de jeito nenhum. Deus falou comigo, cara. Cara, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Que nele fala com as irmãs. Ele falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou. Pastor, Deus falou comigo, cara. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Tá, fala logo o que ele falou com você. Cara, ele falou, chega. Mas chega por quê? Pra minha tatu, cara. Aí o cara fica, cara, você tá mal então, hein? Você não pode mais tatuar. Então quer dizer que você não pode mais tatuar? Cara, poder eu posso, mas eu preferi crer que ele falou comigo. E ele falou comigo. E o que ele disse foi, chega. Ele me mostrou a vontade dele pra mim. Ele me pediu algo. De eu ter oportunidade de dar uma resposta para ele, cara. Foi isso que ele me falou. Ele falou, chega. Qual é a resposta que eu vou dar para o chega que ele disse? É chega, acabou. Mas você não gostava? Cara, eu gostava, mas eu amei. Você está entendendo? Eu gostava de uma coisa e eu amei a outra. Eu amei ouvir a voz de Deus, cara. Eu amei, mexeu comigo. Eu falei, cara, isso é muito doido. Como que pode? Eu estava querendo fazer, daqui a pouco vem uma voz que me diz, chega, e eu amei. É porque veio dele, cara. Veio uma paz. E a Bíblia diz, seja a paz de Deus o teu juízo. Quando a paz de Deus vem sobre você, pronto, você estava na confusão, a paz dele veio, brother, era ele mesmo. Então eu parei. Aí o menino que fez a pergunta, era a minha última chance. Pô, não fica triste comigo. Mas sabe o que eu pensei? Eu só estou dando um exemplo, amém, querido? Estou pregando legalismo, nem isso, nem aquilo. Vai orar. Eu estou dizendo o seguinte, a galera muito doida também está que nem a igreja sentada. Eu não faço isso, então está preocupado em não fazer. Eu posso ou não posso. Sabe o que é? Vamos ser sinceros. Ele nos transportou do império das trevas para o reino de seu Filho amado. Ele te fez uma nova criatura. É isso aí, a Escritura diz que ele nos transportou do reino das trevas para o império da luz. Só que o problema é que eles falam isso, mas aqui é o reino das trevas. Quando a Escritura diz isso, né, que ele nos transportou do reino das trevas, o apóstolo estava falando que ele nos transportou do reino das trevas, que é o reino da religião, que é o engano da religião, para o reino da luz, que é o reino do Espírito. Entende? Que é Yahushua que é a luz. É isso que está falando. Mas aqui eles usam esse versículo falando que, tipo assim, que ele nos transportou do reino das trevas, que é o mundo, porque eles falam que o mundo é o reino das trevas, para o reino da luz, que ele fala que o reino da luz é aqui. O império da luz é aqui. Mas só que aqui não é o império da luz. Tanto que vocês podem ver que isso aqui tudo, ó, trevas. Então vocês vejam a diferença. E você está tentando negociar com o Senhor. Vem cá, Senhor, mas eu posso trazer um negocinho lá da... Não vou dizer, não quero jogar um peso sobre você, mas tipo, você está querendo trazer alguma coisa do seu velho eu para cá. E Jesus está falando, cara, tem tanta coisa mais interessante do lado de cá, porque você está preocupado com as coisas que você gostava antes, que você fazia antes. Tipo, não quero dizer pode, não pode, eu não quero bater martelo, eu não sou Deus para dizer isso. Só que eu quero dizer é, vamos nos preocupar em saber o que Ele quer que a gente faça, ao invés de simplesmente tomar a mesma atitude religiosa de eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. Tem coisa para a gente fazer. Pois, ao invés de tomar a mesma atitude religiosa de eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Mas o que Deus quer que faça aí dos templos? Nos templos de pedra, na religião, esse Deus quer que as pessoas dêem dízimos e ofertas para sustentar a obra dele, porque ele não é capaz de sustentar sozinho a obra dele. Porque a obra de Yahu, ele fez. A obra de Yahu.
Então, as obras de Yarro que ele fez, que aí na igreja fala, vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer a obra de Deus. Né? Mas a obra de Deus na igreja é o quê? É dar dízimos, é dar ofertas, é chamar as pessoas para ir para a igreja, entendeu? Não é chamar as pessoas para ir para Yarrucho, mas é para chamar as pessoas para ir para a igreja. Tá? É tomar Santa Ceia, é lavar a igreja. Só que a obra de Yarro, ele fez. Qual foi a obra que ele fez? Ele criou o mundo, ele enviou seu filho, tanto que os discípulos perguntaram para Yarrucho, ó mestre, quais são as obras de Yarro para que nós possamos executá-las? E Yarrucho disse, a obra de Yarro é esta, é que creia que ele enviou o filho. Então essa é a obra, é que creia. Então, ou seja, a obra nossa para com Yarro é que a gente crer que ele enviou Yarrucho. Essa é a obra. Tá certo? Só que aqui na igreja a obra de Deus é você praticar atos religiosos. Mas por mais que ele fala, para não ficar pensando em atos religiosos, tipo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas na verdade tudo no templo físico são atos religiosos que ele tenta tirar como se fosse atos religiosos e botar como coisa espiritual, mas não é, porque a escritura é bem clara. O que Yarrucho falou para Nicodemos, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então não tem como a gente passar o físico para o espiritual, não tem como a gente passar o espiritual para o físico. Não dá. Vamos continuar. Tem coisa para a gente fazer. E o esforço para saber o que fazer é o mesmo, ou talvez até menos, do esforço que você tem que fazer para saber o que você pode ou não pode fazer. Porque o Espírito vai testificar dentro de você. Se Deus quiser que você faça alguma coisa, Ele vai te impulsionar para isso. Aí eu brinco às vezes quando eu falo com jovens, os que me perguntam sobre tatu. Eu falo, cara, você já viu Jesus falar de tatu alguma vez na Bíblia? Jesus falou alguma coisa de tatu na Bíblia? Jesus falou? Não. Falou ou não falou? Não falou. Porque ele tinha mais o que fazer, bro. Tinha mais o que fazer, bro. Ele estava preocupado com outras coisas. Tinha 3 anos para mudar a humanidade. Vamos ganhar tempo, vamos acelerar, mano. Vamos para frente. Você está preocupado em... E Jesus está falando, vem. Você sabia que quando Jesus chamou Pedro... Isso, amado. E a Yarrucho está chamando vem. Mas vem para fora da religião, saia da religião e vem para mim. Mas o problema é que vocês fazem o contrário. Vem para Jesus, mas o vir para Jesus para vocês é a pessoa entrar num templo físico e praticar atos religiosos, se passando como coisas do espírito. E sendo que são apenas atos físicos. Então essa é a diferença, amado. Jesus não mandou Pedro largar o barco e a rede. Pedro não pegou nada naquela noite. Jesus pregou do barco dele e falou, Pedro, agora vai pescar. E Pedro falou, olha, eu não peguei nada, mas por causa da tua palavra eu vou. E ele foi. E da pior noite de pesca, ele foi para a melhor dia de pesca da vida dele. Era tanto peixe que o barco quase afundava. Todo mundo ficou doido com os peixes, menos Pedro. Foi o dia de maior prosperidade no negócio de Pedro, na história. E Pedro não estava mais nem aí com o peixe. Ele veio rastejando aos pés de Jesus. E disse, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro está falando para Jesus, não fica perto de mim porque tu és santo, eu não. E Jesus está falando, não tenha medo. A partir de hoje, tu serás pescador de homens. Vem e me segue. Qual foi a direção? Vem e me segue. Beleza, amado? A direção que a Yarrucho disse é vem e me segue, mas segue a Yarrucho, não é segue a religião. O problema é que aí vocês falam para seguir a Jesus, mas para seguir a Jesus indo numa religião onde ele não está. Essa é a diferença. Aí diz a Bíblia, então Pedro, abandonando tudo, foi até Jesus. Quem abandonou foi Pedro. Não foi Jesus que mandou larga esse barco do demônio, essa rede do capeta. Não, Jesus não falou nada disso, ele só falou, vem e me segue, cara. Faz as contas. Como é que você vai vir me seguir? Pedro olhou para o trambolho, que era aquilo, e falou, tchau, meu. Ele me chamou para ser uma coisa que eu nem sei o que é, como é que é pescador de homens, sei lá o que é, mas ele chamou. Ele chamou. Cara, ele chamou, nem sempre a gente vai entender tudo, querido. Pedro, olha, Pedro é demais, cara, eu amo Pedro.
É verdade, amado. E a Ruxa está chamando os seus para fora. O problema é que as pessoas não ouvem, não estão ouvindo a voz dele. Por quê? Porque as pessoas preferem acreditar na mentira da religião, acreditar no que o próprio Yahusha está chamando as pessoas para fora. Né? Então, esse é o problema. Quando a multidão se ajuntou atrás de pão e peixe, Jesus sabia, esses caras só querem encher o bucho. Ele deu uma lapada. Ele largou uma daquelas que é uma peneira. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue. Ele deu-lhe os dois pés no meio. Aí diz que o povo disse, que pode ouvir um discurso duro como esse? E a partir daquele dia, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Sim, amado, porque ele falava do físico para mostrar o espiritual, tá certo? Então, quando ele falou que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, isso aí ele está falando no espírito. Porque a carne dele é no espírito, ou seja, e também ele estava falando do sacrifício dele, porque ele iria ser sacrificado no madeiro. Então, através disso, quando ele fala quem não comer da minha carne, ou seja, é a pessoa comer é no entendimento, é a pessoa receber o sacrifício dele no entendimento e sair do físico e ir para o espiritual. Tá certo? Então, por isso que ele falou isso, mas é no entendimento, no espírito. Mas ele usava o exemplo físico para poder passar para o espiritual, para as pessoas entenderem o espiritual. Não é para passar, porque vocês é que passam, vocês usam o físico para passar para o espiritual. Ele não, ele usava o físico para passar, né, para o espiritual, para pessoas entenderem o espiritual, né? Amados, eu vou dar uma parada por aqui, para não ficar muito longo o vídeo, né? E aí eu vou continuar. Então, amados, que Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahusha. Até a próxima.